O profeta Jeremias foi incumbido por Deus de anunciar ao povo o exílio. Ele devia denunciar a infidelidade de Israel à aliança e, portanto, anunciar o castigo, as consequências daquela infidelidade. Então Jeremias anunciava a destruição de Jerusalém, a desolação que se aproximava. Por isso ele era odiado. Embora isso fosse um ato de caridade para com aquelas pessoas, advertindo-as para que se convertessem, dando-lhes a oportunidade de tomarem consciência do que estavam fazendo, mas as pessoas diziam que ele espalhava más notícias, que ele era um pessimista, um fatalista, que estava amedrontando as pessoas. O próprio Jeremias se queixa com Deus: toda vez que eu abro a boca é para anunciar desgraça. Já estou cansado de ter que anunciar todo dia a destruição. E por isso, Jeremias, embora anunciasse algo que de fato estava para acontecer e aconteceu, era odiado e começou a ser perseguido. Então, na primeira leitura de hoje, os seus opositores dizem: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Ele é um profeta, ele não deixará de proclamar a palavra do Senhor. Vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. E Jeremias, por sua vez, clama ao Senhor para que o livre das mãos dos seus inimigos. Essa leitura, a liturgia coloca ao lado do evangelho de hoje, que é um dos anúncios da paixão, justamente porque, assim como Jeremias foi perseguido, foi odiado, e queriam matá-lo, porque ele transmitia a palavra de Deus, e essa palavra era uma palavra incômoda, do mesmo modo Jesus aqui anuncia que ele será rejeitado, que ele não será aceito e será condenado à morte, será crucificado, entregue aos pagãos, zombarão dele, mas ressuscitará no terceiro dia. E sempre que Jesus toca nesse assunto, a reação dos discípulos é ruim. Dessa vez, enquanto Jesus fala sobre o seu sofrimento, enquanto Jesus fala sobre a paixão, a mãe dos filhos de Zebedeu, que segundo a tradição se chamava Salomé, os filhos de Zebedeu são Tiago e João, Tiago maior, cuja relíquia nós temos aqui no nosso altar, e João, o discípulo amado. A mãe deles, que era também discípula de Jesus, que acompanhava Jesus, pede a ele que quando ele vier no seu reino, quando ele for rei, que os seus filhos tenham cargos de destaque, que eles tenham algum privilégio, que eles sejam pessoas que têm alguma notoriedade, autoridade no reino de Jesus. Ainda com aquela visão mundana que os discípulos tinham a respeito do reino de Deus. Vejam, Jesus estava falando sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, e
ela os interrompe para pedir um cargo, para pedir algum benefício, algum privilégio, como que não levando em consideração aquilo que Jesus dizia, como quando uma pessoa está doente, agonizando, à beira da morte, os parentes já estão ali tratando de dividir a herança, né, de dividir os bens entre si, preocupados com outras coisas e não com o moribundo que está ali morrendo. Jesus falando do seu sofrimento e os discípulos preocupados, discutindo entre si quem é o maior entre eles, quem é o mais importante, quem terá um cargo de destaque. A pergunta de Jesus para eles é se eles podem beber o cálice que Jesus vai beber, ou seja, se eles também estão dispostos a dar a vida. Eles dizem que sim. Jesus diz que de fato eles, um dia no futuro, mais à frente, estarão aptos, estarão dispostos a dar a vida, assim como ele deu a vida, né? Serão mártires, mas que a glória devida a cada um não cabe a ele determinar essas coisas. E em seguida começa aquela discussão entre os discípulos que ficam irritados contra os dois irmãos. E Jesus lembra então que no seu reino o maior é aquele que serve. O primeiro é o último. Eu vim para servir e não para ser servido, para dar a vida. E os maiores no seu reino serão justamente aqueles que, imitando o exemplo de Jesus, se colocam a serviço dos outros. Que o caminho para obter maior glória é o da humildade, é o do escondimento, é o do serviço, da doação da própria vida. Aquele que pensa em ser grande deve ser o menor de todos, deve ser o último. Aquele que ama mais, aquele que serve mais. E esse é o modo como nós podemos viver o mistério da paixão do Senhor na nossa vida. Essa é a proposta do tempo da Quaresma. Nós vamos celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e nós temos que também trilhar esse caminho do grão de trigo, né? Para imitar o exemplo de Jesus, nós temos que aprender a amar, aprender a servir, e assim nós vamos alcançar a glória de Deus, que é o amor, que é o serviço. Então peçamos a Ele que nos dê um coração semelhante ao dele, manso e humilde. Não queiramos nós ser servidos, mas que a nossa vida seja para servir e dar a vida por amor aos nossos irmãos, assim como Ele deu a vida por amor a nós. Amém.